Biografia de Nelson Mandela. A jornada do ex-presidente sul-africano ao líder dos direitos civis. Pois ser livre não é apenas livrar-se das correntes, mas viver de uma maneira que respeita e aumenta a liberdade dos outros. A vida de Nelson Mandela é sem dúvida fascinante. Menos homens na história fizeram tanto em nome da igualdade, liberdade e paz. Quase todas as nações do mundo estão interessadas na biografia de Nelson Mandela. A biografia de Nelson Mandela é procurada em todos os lugares. Este é um homem que transcende todas as línguas. Sua biografia existe virtualmente em todos os lugares e em todas as línguas. Ele foi, e é, um poderoso e homem pacífico. Então, onde começa a história de Nelson Mandela? Na pequena aldeia de Meso, nos territórios de Transkei, na África do Sul, a biografia de Nelson Mandela começou em 18 de julho de 1918. Ele não nasceu com o nome Nelson, mas com seu nome africano Rolihlahla, que significa literalmente puxar o galho de uma árvore, ou no seu sentido coloquial encrenqueiro. Parece que Rolihlahla Nelson Mandela certamente fez jus ao seu nome, mas da melhor maneira. Nenhuma história de Nelson Mandela estaria completa sem saber quem foram seus pais. Seu pai era Henry Mngwadla Mandela. Mngwadla era um dos principais conselheiros ao chefe interino da tribo Tembu. O próprio nome Mandela vem de um dos membros da realeza da tribo Tembu, lado do avô de Nelson. Devido à posição de sua avó, porém, esse ramo da família não conseguiu suceder ao trono. A mãe dele foi Nonkafino-Zekeni. Ela foi a terceira esposa de Mngwadla. Curiosamente, o famoso Nelson Mandela também teve 3 esposas. O pai de Rolihlahla morreu quando o menino tinha 9 anos, de tuberculose. A biografia de Mandela continua com o jovem Mandela. Ficando sob a tutela de Jongintaba Dalindyebo, que era regente e herdeiro do trono Tembu. Rolihlahla Mandela foi o primeiro da família de seu pai a receber educação formal. Foi sua professora, Miss Mdingane, que lhe deu o nome em inglês Nelson. Nelson Mandela então terminou seu certificado júnior de uma escola wesleyana e foi para a faculdade, onde estudou para um bacharelado em artes. Envolvendo-se em um boicote contra as políticas da universidade no Forte Hare, ele foi essencialmente expulso e a história de Nelson Mandela seguiu em frente. Rejeitando um casamento arranjado de seu tutor, regente Jongintaba, Manela Rolihlahla, Nelson fugiu para Joanesburgo. Ele completou sua licenciatura por correspondência e acabou por se envolver no ANC, Conselho Nacional Africano. A partir daí parece que não houve olhando para trás. Uma vez que ele se envolveu no ANC, não havia como voltar atrás na vida de Nelson Mandela. Mandela e aqueles que estavam com ele levou muitas ações contra a injustiça do apartheid. Um sistema em que a cor de alguém discriminasse tão totalmente as leis básicas da liberdade era impensável, assim como a escravidão, e ainda assim era uma realidade. A biografia de Nelson Mandela continua com ele se tornando o líder dos Conselhos Nacionais Africanos, contra o ISIS, o braço armado. Eram protestos organizados e sabotagens para trazer à luz a desigualdade que estava acontecendo em toda a África do Sul. Enquanto Mandela trabalhou duro para trazer compreensão e mudança através de métodos pacíficos, alvos militares e governamentais foram bombardeados, sempre sem intenção de dano físico, para transmitir a mensagem. Em 1962, Nelson Mandela foi preso e enviado para a prisão. Muitos outros líderes do ANC também foram presos neste momento. A biografia de Nelson Mandela tem muito a mostrar do trabalho que realizou durante sua prisão. Ele nunca desistiu da luta. Escreveu muitos livros e seu principal local de reclusão passou a ser conhecido como local de aprendizagem. Homem de paz, a vida de Nelson Mandela envolve quase 27 anos de prisão. Canções foram escritas e louvores cantados. O apelo à liberdade foi ouvido em todo o mundo. Sob o presidente de Klerk, Nelson Mandela foi finalmente libertado da prisão em 1990. Ele voltou como líder do ANC e lutou por liberdade. Junto com de Klerk, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Nelson Mandela 1994 é eleito presidente da África do Sul, um triunfo para a igualdade e um triunfo para a paz. O mundo se alegrou em finalmente ao ver um errado bem certo. Isso não significa que ainda haja total igualdade e paz na África do Sul. O que isso significa é que um homem que está de uma empresa pode fazer a diferença para milhões.
A história de Nelson Mandela é de esperança para toda a humanidade. Nascimento: 1918 em Transkei, África do Sul. Presidente sul-africano e ativista político. Nelson Mandela é um líder sul-africano que passou anos na prisão por se opor ao apartheid, a política pela qual as raças foram separadas e os brancos receberam poder sobre os negros na África do Sul. Após a sua libertação da prisão, Mandela tornou-se o primeiro presidente de uma África do Sul governada por maioria negra, na qual o apartheid foi oficialmente encerrado. Um símbolo de esperança para muitos, Mandela também é um ex-vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Juventude e educação. Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em um pequeno vilarejo na região sudeste da África do Sul chamado Transkei. Seu pai era chefe da aldeia e membro da família real da tribo Tembu, que falava a língua Xhosa. Quando menino, Mandela cresceu na companhia de anciãos e chefes tribais, o que lhe deu um rico senso de autogoverno e herança africana, apesar do tratamento cruel dos negros na África do Sul governada por brancos. Mandela também foi profundamente influenciado por sua educação inicial nas escolas da Igreja Metodista. A instrução que ele recebeu lá colocou Mandela em um caminho que se afastava de algumas tradições tribais, como um casamento arranjado estabelecido por um ancião tribal, que ele recusou. Depois de ser expulso do Fort Hare University College em 1940 por liderar um estudante greve, Mandela obteve um diploma da Universidade de Witwatersrand. Em 1942 recebeu um bacharel em Direito pela Universidade da África do Sul, aderindo ao ANC. Em 1944, Mandela ingressou no Congresso Nacional Africano, ANC, um partido político sul-africano. Desde a sua fundação, o principal objetivo do ANC era trabalhar para melhorar as condições e direitos para as pessoas de cor na África do Sul. No entanto, sua postura bastante conservadora levou alguns membros a pedirem medidas menos tímidas. Mandela tornou-se um dos membros do ANC líderes mais jovens e radicais como membro da Liga da Juventude do ANC. Ele se tornou presidente da Liga em 1951. Os anos entre 1951 e 1960 foram tempos conturbados, tanto para a África do Sul como para o ANC. Ativistas anti-apartheid mais jovens, manifestantes, incluindo Mandela, estavam vindo para a visão de que as manifestações não violentas contra o apartheid não funcionaram, porque permitiu que o governo sul-africano respondesse com violência contra os africanos. Embora Mandela estivesse pronto para tentar todas as técnicas possíveis para destruir o apartheid pacificamente, ele começou a sentir que a resistência não violenta não mudaria as condições. O fim. Em 1952, a liderança de Mandela nas atividades de protesto do ANC levou a uma sentença de 9 meses de prisão. Mais tarde, em 1956, ele foi preso com outros líderes do ANC por promover resistência às leis de passagem da África do Sul que impediam os negros de circular livremente no país. Mandela foi acusado de traição, crime cometido contra o próprio país, mas as acusações contra ele e outros desmoronaram em 1961. Por esta altura, no entanto, o sul-governo africano proibiu o ANC. Este movimento seguiu os eventos em Sharpeville em 1960, quando a polícia disparou contra uma multidão de manifestantes desarmados. Sharpeville havia deixado claro que os dias de resistência não violenta haviam acabado. Em 1961, líderes anti-apartheid criaram um movimento semi-subterrâneo, operando ilegalmente, chamado Conselho de Ação Nacional Africano. Mandela foi nomeado seu secretário honorário e mais tarde tornou-se chefe do Umkhonto we Sizwe, a Lança da Nação, um militante do ANC, organização que usou sabotagem, destruição de propriedade e outras táticas para minar o governo, em sua luta contra o apartheid. Prisioneiro político. Em 1962, Mandela foi novamente preso, desta vez por deixar a África do Sul ilegalmente e por incitando greves. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. No ano seguinte foi julgado com outros líderes do Umkhonto we Sizwe sob a acusação de alta traição, seguindo uma invasão do governo da sede secreta do grupo. Mandela foi condenado à prisão perpétua, que ele começou a cumprir na prisão de segurança máxima em Robben da África do Sul ilha. Durante os 27 anos que Mandela passou na prisão, seu exemplo de silêncio e sofrimento foi apenas uma das muitas pressões sobre o governo do apartheid da África do Sul. A discussão pública de Mandela era ilegal, e ele tinha poucos visitantes. Mas como os anos se arrastaram, ele foi cada vez mais visto como um mártir, aquele que sofre por uma causa. Na África do Sul e em todo o mundo, tornando um símbolo de protestos internacionais contra o apartheid.
Em 1988, Mandela foi hospitalizado com uma doença, e após sua recuperação foi devolvido para a prisão em condições um pouco menos duras.